Meta 6. Prevenção do risco de queda. Queda é definido como o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, que pode resultar em dano ou não. Deve ser considerado queda mesmo quando a pessoa não atinge o chão, sendo considerada uma quase queda. Tipos de queda. Queda da própria altura. O paciente pode cair da própria altura quando está em pé. Queda no banheiro. Pode acontecer no banheiro saindo ou sentado no vaso sanitário. Queda de móveis. Pode cair de móveis como cama, maca, cadeira de rodas ou poltrona. Queda em bebês. Pode ocorrer com bebês em berços, trocadores de fralda, do colo dos pais ou da cama da puérpera. Quase quedas. Escorregões ou desequilíbrios com amparos em móveis. Impacto das quedas. 30% a 50% das quedas produzem danos. 44% das quedas podem produzir danos graves, como fraturas, hematomas subdurais, sangramentos e até óbitos. Quedas geram impacto na mobilidade, ansiedade, risco de nova queda e aumento do tempo de permanência. Caso o paciente apresente um risco de queda moderado ou alto, deve ser sinalizado colocado uma pulseira de cor amarela em membro superior esquerdo e sinalizado na placa de identificação do leito. Escalas de avaliação. As escalas de avaliação são ferramentas que garantem o cuidado multiprofissional e promovem um ambiente seguro para o paciente. Para pacientes adultos, a escala adotada é a escala de Morse. A pontuação varia entre 0 e 125, classificando o risco de queda do paciente entre baixo risco, menor ou igual a 24, risco moderado, 25 a 44, e risco alto, maior ou igual a 45. Para pacientes pediátricos, até 13 anos, a escala adotada é a Humpty Dumpty. A pontuação varia entre 7 a 22 pontos, classificando o paciente entre baixo risco de queda, 7 a 11, e alto risco de queda, 12 a 22. A avaliação do risco de queda deve ser realizada no momento da admissão por meio da aplicação das escalas. A escala deve ser aplicada diariamente e o score anotado na evolução de enfermagem e na passagem de plantão, e sinalizar os pacientes com alto e moderado risco com pulseira amarela, em membro superior esquerdo, e check, na placa de identificação. Reavaliar constantemente o risco de queda dos pacientes quando há transferência para outro setor, piora ou melhora do estado de saúde. Cuidados necessários e medidas preventivas. Criação de um ambiente de cuidado seguro, como pisos antiderrapantes, mobiliário, iluminação adequados, corredores livres de obstáculos, equipamentos, materiais, móveis. Manter sempre as grades elevadas, cama na posição mais baixa e rodas travadas. Orientar paciente e familiar não sair do leito sem auxílio. Somente deambular ou sair do leito acompanhado da enfermagem. Atentar para pacientes em pós-operatório, com jejum prolongado, hipotensão postural e condições clínicas que podem causar quadros de confusão mental. Redobre a atenção e os cuidados. Manter escadinhas próximas aos leitos e equipamentos de auxílio à deambulação acessíveis e próximos ao paciente. Bengala, muleta, cadeira de rodas. Manter itens pessoais próximos ao leito e ao alcance do paciente, como, por exemplo, aparelhos celulares, óculos, próteses, etc. Orientar cuidados para evitar a hipotensão postural. Elevar a cabeceira da cama, orientar, levantar devagar, sentar e apoiar os pés por uns minutos antes de levantar. Atentar para pacientes com medicações que podem levar a quadros de hipotensão e aumentam o risco de quedas, como, por exemplo, diuréticos, laxantes, hipotensores e psicotrópicos. Acomodar os pacientes de alto risco próximos ao posto de enfermagem, sempre que possível, a fim de redobrar a atenção. Cuidados para a prevenção de quedas com crianças. As crianças devem ser acomodadas em berços ou camas de acordo com a idade. Orientar os pais a deixarem sempre as grades elevadas. Orientar as crianças e pais a não correr nas enfermarias. Mantenha sempre as portas das incubadoras e as laterais do berço aquecido bem travadas. Os recém-nascidos só podem ser colocados no colo dos pais ou acompanhantes,
quando estes estiverem aptos a segurá-los com segurança. Oriente os pais e acompanhantes a nunca deixar o bebê sozinho na cama. Não adormecer com o recém-nascido, bebês e crianças no colo, na poltrona ou na cama. Transporte seguro de pacientes de acordo com a faixa etária. Recém-nascidos devem ser transportados em incubadoras de transporte, com faixas de segurança ou em berços de acrílico. Bebês menores de 6 meses devem ser transportados em berço de acrílico ou berço com grades elevadas. Podem ainda, se baixo risco, serem transportados no colo dos responsáveis e estes em cadeira de rodas. Crianças de 6 a 48 meses devem ser transportadas em berços com grades elevadas ou no colo do responsável e este em cadeira de rodas. Crianças maiores de 4 anos devem ser transportadas em cadeira de rodas, se colaborativa e baixo risco, ou em maca com grades elevadas. Pacientes adultos podem ser transportados em cadeira de rodas, com suporte para os pés, ou em maca, cama sempre com colchão e grades elevadas e conduzidos por 2 profissionais de saúde. Atendimento pós-queda. Solicitar ajuda ao enfermeiro responsável e comunicar equipe médica para avaliação. Realizar curativos ou fixação de dispositivos se necessário. Registrar detalhadamente o evento no prontuário e notificar o evento adverso. Preencher também o indicador assistencial do setor. Atenção! Toda queda não presenciada onde o paciente foi encontrado no chão, ou quedas presenciadas onde o paciente bateu a cabeça, é obrigatório a realização de tomografia de crânio, para descartar a ocorrência de hematoma subdural. Atribuições da equipe. Enfermeiro. Realizar avaliação diária do risco de queda de acordo com a escala de Morse para adultos ou Humpty Dumpty para crianças. Realizar prescrição de enfermagem dos cuidados para a prevenção de quedas. Descrever o score no prontuário do paciente, na evolução de enfermagem e na passagem de plantão. Colocar pulseira amarela nos pacientes com moderado e alto risco e conferir diariamente a integridade da pulseira e se o risco se mantém. Checar risco de queda na placa de identificação do leito para pacientes com risco moderado e alto, de acordo com a escala aplicada. Supervisionar as medidas de prevenção prescritas. Equipe de enfermagem. Assegurar que as camas permaneçam com as rodas travadas, grades elevadas e cama na posição mais baixa. Posicionar pertences próximos ao leito. Assegurar condições de organização no setor que previnam quedas, ambientes livres de obstáculos. Avaliar a independência e autonomia para deambulação. Orientar pacientes, acompanhantes quanto aos cuidados para prevenir quedas. Manter vigilância constante e efetuar rondas periódicas. Acompanhar e auxiliar pacientes com risco de queda nas necessidades fisiológicas e de higiene pessoal. Realizar o transporte seguro, de acordo com a faixa etária, durante as transferências entre setores ou encaminhamento para exames ou procedimentos. Atentar para o uso de suporte de soro, com rodízios, se terapia endovenosa contínua. Garantir a execução e checagem da prescrição de cuidados da enfermagem. Equipe médica. Avaliar o paciente após qualquer episódio de queda, observando possíveis lesões, alterações neurológicas ou dor. Solicitar exames de imagem conforme a área corporal afetada. Nos casos de queda não presenciada, a tomografia de crânio é obrigatória. Prescrever o tratamento necessário, incluindo medidas como analgesia, sutura de ferimentos ou contenção física conforme a situação clínica. Registrar de forma completa e precisa no prontuário todas as condutas médicas adotadas em decorrência do evento.